Eu não desisti e tive que me reinventar para continuar. Não é esse o processo de vida que você tem no dia a dia? E, é claro, o nosso propósito é discutir, debater, falar com você, mesmo que em pensamento, olhando no espelho, fazendo autocrítica, buscando o autoconhecimento, para ver o momento certo que temos que nos reinventar para continuar um processo de crescimento pessoal, crescimento profissional e não ser colocado para escanteio, não é verdade? Num cantinho ali, no banco de reservas, no mercado de trabalho tão exigente nos dias de hoje. E a pergunta que eu faço a você é a seguinte: quantas vezes na sua vida pessoal e principalmente profissional você teve que se reinventar para continuar? E temos visto muitos processos de pessoas que não se adequam a essa inovação e renovação acelerada e elas ficam fora do mercado de trabalho. Você já conviveu com alguém que vive isso hoje? Você já viveu isso hoje? Então a pergunta que nós vamos responder aqui, e é claro você vai analisar aí do outro lado, é essa: quantas vezes você teve que se reinventar para continuar no mercado de trabalho e nesse processo de crescimento pessoal e profissional? Então vamos lá? Antes, se inscreva no nosso canal, aperte o sininho para receber mais informações. Semanalmente vamos estar aqui com esse podcast Ativando Vencedores, e a nossa intenção é ativar o vencedor que existe em você, seja qual área for a sua atuação, tá? Podcast Ativando Vencedores. Então se inscreva, deixe a sua curtida, deixe seu comentário. No comentário você pode aí nos enviar alguma pergunta, pode comentar sobre algo que você gostaria de ouvir aqui, que estaremos sempre debatendo. Mas quando eu falo de processo de reinventar para continuar crescendo no mercado de trabalho, nesse mercado que hoje é tão competitivo, e é claro, nós temos que nos adequar a essa competitividade, onde cada dia mais os contratantes querem mais competências do contratado. E aí vem aquela questão de liderança, como falar bem em público, de um solucionador de conflitos, não criador de conflitos, humanização, equidade, sustentabilidade e governança. Então, todos esses pontos hoje são cobrados no mercado de trabalho. E quando eu toco naquele tema, eu não desisti e tive que me reinventar para continuar, vendendo aquele processo que uma pergunta que fica para você. Eu vou fazer uma pergunta para você entender bem. Você trabalha na área que você gosta? Você trabalha com aquilo que você gosta? Você está satisfeito onde está trabalhando? Então, muitas vezes, você tem que se reinventar para buscar aquilo que você realmente quer, aquilo que você realmente almeja, aquele emprego, aquela vaga de emprego que você sonha em estar nela. Então, essa é a reinvenção. Meu primeiro emprego, eu fui cobrador de dentista. Isso, lá naquela minha infância, onde se podia, na adolescência, né? Porque lá podia trabalhar com 13 anos de idade. Então, com 13 anos de idade, já tinha uma pastinha preta de bicicleta, fazer cobrança de dentista. Na hora que o dente dói, todo mundo quer fazer, né? Mas na hora de pagar, você tem que ficar correndo atrás para pagar. Então, eu fui cobrador de dentista. Trabalhei como limpador de fogão numa loja que vendia eletrodomésticos e tinha também a sua área de consertar fogão. E tudo que é fogão velho que chegava, eu tinha que dar uma lavada nele, uma limpada nele, para depois o pessoal ir fazer a manutenção. Aí nas horas que não tinha fogão para lavar, ia lá para frente para ajudar nas vendas do local. Sempre fui apaixonado por rádio. E meu pai era muito amigo de um diretor de uma emissora de rádio. Era muito amigo porque os dois são amigos, né? Mesmo que ambos estejam lá em cima com o Papai do Céu, mas
são amigos. E na época meu pai conseguiu um emprego dentro dessa emissora de rádio. Por que que eu gostava tanto de rádio? Meu pai via isso. Naquela época, sem o celular de hoje, você já abre o celular e já tem um resultado dos jogos. Naquela época não. Era um radinho pegando ali mal. Radinho a pilha pegando o Rádio Globo São Paulo, Rádio Bandeirantes São Paulo, as rádios do Rio, Belo Horizonte quase não pegava nenhuma emissora de rádio. Você anotava todos os jogos dos campeonatos, eu ficava anotando lá os resultados, pegando o resultado no fim, num caderno. E meu pai via isso, né, acontecendo, comecei a trabalhar nessa rádio. E lá, o emprego que tinha era sonoplasta, o operador de som, depois fui discotecário, e aí, quando fui para ser discotecário, ele me pediu para limpar todos os discos. E eu lembro que os discos desta emissora, a Rádio Platina de Ituiutaba, era uma das discotecas mais completas de emissoras de rádio do interior de Minas Gerais. Naquela época, ele pediu para me limpar tem um líquido, acho que era benzina, que você limpava o vinil. Aí ele dizia, enquanto você tira o disco, e era milhares de LPs e tinha os compactos, enquanto você limpa o vinil, você pega a capa, vira ela, olha a capa, decora a capa e do outro lado tem o nome das músicas. 12 músicas, lado A tinha 6, lado B tinha 6. O pessoal do vinil aí sabe bem o que é isso, né? Então, eu comecei a entender aquele processo. Limpar o vinil e ir decorando as músicas que estavam na capa daquele disco. Isso foi uma lição de vida que ele me deu, porque eu me tornei um dos melhores discotecários da nossa região. O pessoal entrava em contato comigo e sabia qual o LP que tem tal música. Eu sabia na cabeça qual o LP que tinha tal música. Eu ia para a emissora, o pessoal ligava na emissora, pedia uma música, o locutor pediu, eu preciso dessa música urgente. Eu sabia em qual gaveta que estava, que as gavetas eram separadas. Imagina uma parede grande, cheia de gavetas do chão ao teto, com discos de vinil separados por ordem alfabética. Aí tinha uma parede com sertanejo, tinha outra parede com músicas populares, popular brasileira, MPB, outra parede com músicas internacionais. Então você sabia onde estavam essas músicas. Então isso foi uma lição de vida. Acho que foi uma das primeiras lições que tive na vida para aprender a ser o melhor. Ou seja, não adianta você estar no local de emprego. Não adianta você estar posicionado no seu mercado de trabalho onde você está trabalhando. Você tem que se destacar. Só cresce quem se destaca. E só se destaca quem faz aquilo que é para fazer bem feito. Como disse Ayrton Senna num dia, não existe meio termo. Ou você é o melhor, ou você nem entra na competição. E o Ayrton Senna mostrou que foi de fato o melhor. Então, essa lição de vida foi um aprendizado. Depois, eu entrei no rádio, mas não estava naquela área que eu gosto, que eu gostaria de estar. E aí, teve um dia que o jornalista da emissora, ele pediu para que eu usasse 5 minutos do programa dele, numa segunda-feira, para falar sobre os resultados da loteria esportiva do fim de semana e os resultados dos campeonatos do fim de semana. Paulista, Carioca e Mineiro. Era o interesse dele nesse momento. E Goiás também, porque a emissora é muito próxima ao estado de Goiás. Eu anotei os resultados, entrei no programa, o diretor da rádio não sabia, depois que ele ouviu, aí ele entrou em cena. Deu uma bronca no jornalista, deu a bronca no sonoplasta e discotecário, que não era o locutor. 15 anos de idade. 15 anos de idade, esse jornalista me colocou fazer 5 minutos. Só que o diretor da rádio, que é diretor brabo, que é diretor que puxava a orelha, dava bronca, ele também era Manuel Alves Valadão, o nome dele. Saudosa memória, uma pessoa que me ensinou muito na vida. Ele tinha o seu lado humano, que é o de ensinar. Você quer ser locutor? Sim. Então, primeiro passo, você vai aprender a falar direito. Ele me entregou uma caneta, limpei ela,
A partir de hoje você vai fazer a dicção, que é aquela questão, muitos aí já podem até treinar em casa, tá? Que é morder na caneta e continuar falando, lendo algo com a caneta na boca. Ele mandou fazer isso aí 15 minutos todos os dias. Dói, isso aqui dói. Quando você começa a fazer com frequência, dói. Só que a dicção é outra. Na semana seguinte que eu fiz isso, ele autorizou eu fazer 5 minutos de esporte dentro do jornalismo. E aí começou. Repórter, montamos uma equipe esportiva na rádio, trouxemos um narrador, eu virei repórter. Aí lá na frente o narrador começou a pisar na bola, eu tive que ir para narração, aprendi a narrar. Quando eu comecei a narrar, que foi outro degrau na minha vida de rádio, eu tinha vergonha das pessoas ficarem ao meu lado. Porque você vai narrar jogo, desceu pela ponta direita, você parece um maluco, né? Porque você tem na narração da TV, você fala, fulano está com a bola, tocou para fulano. Na TV você vê a posição que o cara tá com a bola, o jogador tá com a bola. Mas no rádio não. Fulano está pela ponta direita, atravessou a linha divisória do gramado, chegou perto da grande área pelo lado direito, cruzou na área perto da marca do pênalti, teu centroavante subiu, cabeceou, é gol. Então você tem que narrar, citar o nome do jogador e a posição que ele está no campo e onde estão os seus companheiros. Então você tem que fechar os olhos e narrar. E quem está ali só ouvindo o rádio, sem ver imagem alguma, entender e visualizar na sua cabeça o que está acontecendo, onde está acontecendo. Essa é a maravilha do rádio. Essa é a maravilha do rádio. E foi mais uma das reinvenções. Virei narrador de futebol, passei por várias emissoras, trabalhei em vários pontos, não só em rádio. Eu trabalhei como escriturário administrativo, auxiliar de apartamento pessoal em empresas, uma grande empresa, inclusive CBPO. Depois fui para uma emissora de rádio e numa cidade próxima onde eu nasci. E nessa emissora comecei a fazer um programa esportivo e depois comecei a fazer o jornalismo. Foi outra virada de chave na minha vida. Tive que ir para o jornalismo. Todos os dias, de 11 às 11h30 da manhã, esporte. De 11h30 ao 12h30, jornalismo. Entrevistas, notícias do dia a dia, outra reinvenção. E nessa época eu fui convidado também. A pergunta que um prefeito me fez: você sabe bater a máquina, né? Na época era, você sabe bater a máquina? Quem aí já estudou datilografia no passado, né? A, S, S, D, F, G, você tinha que olhar para o lado, para a cara do professor, né? Não podia ficar olhando na máquina. Você tinha que sair digitando, decorar as teclas da máquina, né? Na época, Olivetti, acho que era uma Olivetti que eu usava. Você tinha que datilografar na máquina olhando para o lado. Você não podia olhar na máquina para saber onde estavam as letras. Então, eu sei sim. Então você vai trabalhar como um assessor de imprensa. Outra virada de chave. Assessoria de imprensa. Então, uni a comunicação do rádio, me tornei assessor de imprensa, depois abri uma empresa de assessoria de imprensa, atendi várias empresas ao mesmo tempo. E na época que eu virei assessor de imprensa foi quando surgiu a internet. E aí surgiram os primeiros sites. E aqueles sites de primeiro, acho que foi na época do Orkut, que tinha os aplicativos, o primeiro aplicativo, na época os sites, eles não estavam muito preocupados assim com notícias, e sim com cobertura de festas. Porque era uma forma também do cara ir para balada, né? Ir para festa, era hora dele ir para lá e curtir um pouco o seu dia a dia, não é isso? Então, nesse momento, eu criei um site de notícias em parceria com um amigo meu. Só que em dado momento, ele não estava nem com as notícias que eu colocava lá, que eu mandava, só com as festas que ele ia cobrir. Não deu certo, ele acabou desistindo, que não queria mexer mais com isso, e caiu na minha mão o site. Nunca mexi com o site na vida, porque eu fazia notícia e mandava para ele. Aí na época eu fui para o tutorial, os tutoriais da vida na internet. Eu fui aprender HTML, que é a linguagem de inscrição dos sites antigamente. Hoje já tem CSS, tem vários outros tipos de sites que você já monta. Tem o WordPress, que já vem um site pronto, só você inserir as informações. Mas na época não, eu tive que ir para o tutorial e aprender no HTML como se trabalha no site. E dei continuidade nesse site. De lá para cá,
cresci muito. Chegou um dado momento que eu tive que me reinventar novamente, que eu vi que eu não queria continuar mais no rádio depois de 35 anos. Depois de 35 anos trabalhando em rádio, trabalhando como assessoria de imprensa, realizando cerimoniais para várias empresas, entidades, e decidi parar e migrar para outra área, que foi a questão da gestão pública, gestão de carreiras, gestão de negócios. Na época, fui para a faculdade novamente, fiz uma nova graduação, que foi na área de gestão de recursos humanos, depois gestão estratégica de resultados. Participei de um programa da Fundação João Pinheiro, e na época, gestão pública de resultados. E aí foi outra virada de chave que me impulsionou ainda mais no mercado de trabalho, e além das consultorias em gestão empresarial privada e pública, também passei a dar treinamentos em vários setores, principalmente treinamentos na área de desenvolvimento pessoal, como falar em público, cerimonial e protocolo, e desenvolvimento de lideranças e equipes, sejam públicas ou equipes da área privada. Então foi outra virada de chave na minha vida profissional. Então é por isso que no começo, você lembra que eu fiz essa pergunta: quantas vezes você já teve que se reinventar para continuar no seu processo de crescimento profissional e pessoal? Porque essa reinvenção é necessária. E vi nesse processo de reinvenção, de inovação, de surgir das cinzas como a fênix, eu vi muitos companheiros, muitos colegas de trabalho ficando pelo meio do caminho. Por quê? Eles não aceitavam as mudanças, não aceitavam as inovações, e eles foram ficando parados. No momento em que todo mundo já estava com o celular no digital, nessa movimentação louca, de primeiro, olha só, de primeiro, quando eu comecei como assessor de imprensa em uma prefeitura, eu digitava as notícias num papel com carbono, 5 vias, tirava uma foto, mandava a foto para revelar, demorava aí 2, 3 dias para revelar uma foto, escolhia a foto, aí depois que eu mandava a notícia no envelope para o veículo de comunicação. Então uma notícia, na época era da tipografia, né, as gráficas, era tipografia, aquela que você monta letrinha por letrinha para imprimir, hoje é tudo digital. Então naquela época, você fazia notícia para sair num jornal escrito, ela demorava 3 a 4 dias, 3 dias. No rádio não, você fazia notícia, mandava entregar lá na rádio, mandava entregar. Quando tinha um fax, e muitas vezes, onde você trabalhava tinha um fax, mas a emissora de rádio não tinha o fax, que você passava por fax. É tipo você tirar uma cópia, né, o pessoal mais jovem entender. Mas a maioria não, você tinha que colocar a notícia no envelope e encaminhar para eles. Não tinha um celularzinho para você mandar o texto. Então, hoje você faz algo aqui, tem hora que você manda para alguém, esse alguém já está sabendo antes de você mandar. A agilidade hoje, ela é louca. E nós temos que nos reinventar sempre, inovar sempre, e estar acompanhando essa evolução. Então, quando eu coloquei esse ponto, nesse podcast, Ativando Vencedores, e coloquei o título, Eu Não Desisti, eu tive que me reinventar para continuar. Esse é o processo de crescimento pessoal e profissional que você tem que enfrentar todos os dias. Gostou? Deixa a sua curtida, se inscreva no canal, mande perguntas que a gente vai fazendo mais vídeos para acompanhar. E é claro, mande esse link para os seus colegas, seus amigos. Manda esse link para alguém que precisa ouvir algo sobre isso, se reinventar para continuar crescendo pessoalmente e no mercado de trabalho. Tá? Mas não deixe de se inscrever no nosso canal e até o próximo podcast Ativando Vencedores.